A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, amigos, um grande abraço para você. Você está acompanhando o Futebol em Rede. Hoje quase que uma edição extraordinária. Afinal de contas, estamos já com a Copa América, parte final da arrumação de todo o palco, principalmente o Morumbi, onde vai ser a abertura, vai ficar bem ao lado da nossa emissora, aqui na AltV, e por isso a coisa hoje foi um pouquinho improvisada. Mas mesmo assim, estamos com um programa aqui no Facebook para você, vai estar no nosso site também, e a gente vai falar, lógico, dos principais assuntos esportivos do dia. A cadeira está vazia, porque o Luiz Carlos Quartarolo vai participar do programa de uma outra forma. Antes de começarmos a falar sobre os assuntos que envolvem o futebol nesse final de semana, vamos à notícia mais quente do dia. Saiu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. A TV CBF usou o Roger Flores, que é para fazer o sorteio, e aí já conhecemos quem pega quem. Atenção, você que gosta da competição da Copa do Brasil, se preparem para fortes emoções. Teremos Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo. O Bahia decide em casa e o Flamengo também decide em casa. Portanto, o segundo jogo vai ser em Salvador, o segundo jogo do outro duelo vai ser no Rio de Janeiro. Quem passar dessa fase se enfrenta na semifinal da competição. Do outro lado da chave teremos Palmeiras e Internacional de Porto Alegre. Jogão, hein? Cruzeiro e Atlético Mineiro, um clássico regional importante. Lembrando que o Internacional decide em casa, vai jogar a última partida em Porto Alegre, e o Atlético Mineiro vai decidir também a última partida como mandante diante do Cruzeiro. Não vou nem falar que vai jogar em casa, porque Belo Horizonte é a casa dos dois. É lógico, vão se acertar. Um jogo deve ser no Mineirão, outro na Independência, eles ainda vão acertar os últimos detalhes. Portanto, já conhecemos os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Bahia, Palmeiras e Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo. Fortes emoções irão vir com certeza na Copa do Brasil, uma competição milionária para os clubes brasileiros. Muita gente torceu o narizinho porque ficou fora desta fase e vamos com certeza ter emoção. Só vai acontecer depois da Copa América. Isso é bom saber, é bom lembrar, senão você já fica nervoso antes da hora. Bom, por falar em jogos importantes, tivemos nesse final de semana, além de toda a rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que chamou a atenção pela sua grandeza, Flamengo e Fluminense. Eu assisti o jogo, nem pude escrever isso no nosso site, porque não deu tempo, correria, até em função do programa hoje, mas foi um belo jogo. O time do Fluminense é um time muito bem armado pelo Fernando Diniz, está chamando a atenção a maneira do Fluminense jogar, há meio risco, mas chama a atenção, é bonito de ver. E o Flamengo se exibiu para Jesus, o novo treinador, Jorge Jesus, que assistiu o jogo no Maracanã. Com certeza, o treinador português que vai assumir o Flamengo já deve ter percebido que pelo menos um jogador ele pode confiar, o goleiro, porque o Diego Alves acabou fazendo milagres nesta partida. Mas eu não vou falar muito a respeito de Fla-Flu, porque o Quartarolo já disse para mim, olha, quero começar falando de Fla-Flu. Tá bom. Então vamos à participação, a primeira do nosso Luiz Carlos Quartarolo, no nosso Futebol em Rede, falando do assunto Fla-Flu, Quartarolo. Pode falar. Meu amigo Fábio Seródio, um abraço a você, boa semana, começamos aqui Futebol em Rede, não pude estar presente hoje, mas estarei acompanhando, é claro. E também quero conversar com você sobre alguns temas. O primeiro deles, Fla-Flu. Esse charmoso clássico do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, de muita história, que aconteceu neste fim de semana no Rio de Janeiro, mas não saiu do zero. É sempre um jogo que merece gols. Quando falaram que o João Pedro do Fluminense, essa jovem revelação, que realmente parece uma pedra a ser lapidada, estava gripado e corria risco de não jogar, falei, não vai ter gol. Aí ele jogou, mas não foi tão bem assim como em outras partidas, mas é jogador para ser trabalhado, você sabe bem disso. O Flamengo tem até mais time individualmente, a loucura tática do Fernando Diniz ficou com a bola novamente e o Jorge Jesus, o novo técnico do Flamengo, viu tudo das tribunas. Será que ele gostou?
Ele viu que o seu time ultimamente não tem tomado gols, mas na verdade tem dificuldades apesar dos bons jogadores para criar lá na frente. O Diego Alves acabou sendo um nome do jogo, goleiro do Flamengo, evitando gols certos do Fluminense. Foi um jogo meio truncado, merecia mais, o Flamengo é mais time e o Fluminense precisa começar a ganhar para sair lá de trás. É o que eu penso. Boa sorte ao Jorge Jesus. Que Deus esteja com ele nessa sua empreitada no Flamengo. Aí o Quartarolo teve a participação dele falando a respeito do clássico emocionante no Rio de Janeiro. Maracanã com mais de 40 mil pessoas. Jesus vem do jogo. É o Jorge Jesus, lógico. Ele vai ter um auxiliar que chama João de Deus. Vai fazer o quê? E eles estavam acompanhando esse jogo, que foi realmente legal no Rio de Janeiro. Mas a rodada do final de semana serviu mesmo para mostrar que o Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está muito bem. Teve um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Olha que o Atlético não estava com força máxima. Jogo que aconteceu na Arena Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0. Mas assisti, lógico, esse jogo. Já dei minha opinião a respeito, mas não custa ressaltar. Que o Palmeiras é o melhor time do momento, ninguém discute e duvida. Realmente tem um elenco muito bom, o treinador é experiente, o time do Palmeiras é um bom time, mas teve muita dificuldade para encarar o Atlético Paranaense em casa. O motivo principal, na minha humilde opinião, é que o nosso querido Felipão tem uma certa mania. Ele muda muitas coisas, mas tem certas coisas que ele permanece o mesmo. E o que ele mais gosta de fazer é jogar pressão no adversário quando atua em casa. Isso era no Palmeiras e em outras equipes que ele passou também. E resolveu adotar essa fórmula de forçar o erro do adversário, botar pressão no adversário para conseguir, lógico, fazer o resultado dentro de casa. Honestamente, eu acho que o Palmeiras tem time para jogar bola, não precisa fazer esse tipo de coisa. Quando tenta fazer isso, o que geralmente acontece, o time fica nervoso. O Atlético Paranaense soube se encaixar, fez um primeiro tempo muito bom, e o time do Palmeiras ficou nervoso em campo, acabaram surgindo erros, uma certa irritação nos jogadores, uma jogada ou outra mais ríspida, isso levando à violência, e isso não é o caminho para o Palmeiras. O Palmeiras tem time para passar por cima de muita gente, inclusive do próprio Atlético Paranaense, atuando dentro de casa. O Palmeiras vive uma ótima fase, mais de 30 jogos sem perder. Eu cruzei com o Paulinho Reve aqui, que apresenta o programa Opinião Tricolor. Ele está impressionado com o Palmeiras, diz que o Palmeiras é o grande favorito para ganhar tudo. E não faz como o André Sanches, que falou, bom, ganha tudo menos o Campeonato Paulista. Deu uma ironizada no time do Palmeiras. O Luiz Carlos Quartarolo também viu o jogo do Palmeiras com muito interesse e avisou que queria ter uma participação também para falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras, que terá na Copa do Brasil o Internacional de Porto Alegre como adversário. E na Libertadores da América, o incrível Godoy Cruz. Esse não vai dar nem puxeiro. O Palmeiras vai passar com muita facilidade. Quartarolo, pode falar também da Sociedade Esportiva Palmeiras, líder, invicta no Campeonato Brasileiro. Quartarolo. E o Palmeiras, hein, Fábio Cerotti? Como você gosta de fazer imitando o Felipão, né? Mas continua ganhando. 31ª partida na sequência no Campeonato Brasileiro, vem desde o ano passado, não perde, dificilmente toma gol e achou um golzinho de pênalti e acabou vencendo o Atlético Paranaense no último sábado. O lateral esquerdo, o Azevedo, foi muito infantil, um pênalti que não precisava fazer no Dudu. A bola já ia pela linha de fundo, mas isso também acontece, não é, Fábio? Principalmente quando o time está iluminado. Eu vi o jogo todo e realmente não foi um grande jogo. Foi muito truncado, muitas faltas, principalmente por parte do Atlético Paranaense, o nosso Furacão, que é um time bem organizado, mas que às vezes faz falta um jogador de maior qualidade para decidir. É um time que vai fazer um bom campeonato. Esse Thiago Nunes realmente é um técnico que está crescendo, é bom ficar de olho nele. Já o Felipão, escolado, vai levando, vai ganhando pontos importantes e tem jogadores também para fazer a diferença. Mas no sábado, em termos técnicos, ficou devendo. Quanto ao resultado, foi melhor que o futebol e o campeonato é assim mesmo. É muito longo, você vai semeando, vai conquistando, vai guardando os pontos para depois, quando precisar, realmente fazer uso deles. E o Palmeiras é o melhor time do campeonato e o grande favorito para ser campeão novamente.
Deu a participação dele do Palmeiras, o Sérgio vai me confirmar, temos aqui também na casa o programa da Família Palestra, é isso, Sérgio? Isso. Eles estão eufóricos, dizendo que o Palmeiras é o máximo, que tá todo mundo feliz. É bom que os torcedores do Palmeiras estejam felizes. E eu quero falar aqui sobre os outros grandes clubes de São Paulo na rodada do final de semana. O Corinthians foi enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte. O jogo foi 0-0, meio modorrento. O time do Cruzeiro é um time que tem problemas, principalmente na armação. Um time que sabe controlar a bola, mas não sabe criar jogadas de gol. Às vezes depende muito de tiro de longa distância ou média distância. E o Thiago Neves é um craque nesse tipo de jogada e pode, às vezes, salva o próprio Cruzeiro em situações difíceis. Mas o jogo contra o Corinthians mostrou um fato a ser analisado. O torcedor do Corinthians sabe muito bem do que eu estou falando. O Walter jogou demais. É o goleiro reserva do Corinthians? É. E há muito tempo que ele é o reserva do Corinthians. Mas é um cara de confiança dentro do elenco. É um cara que é um reserva que resolve. Ele fez belas defesas pelo Corinthians no jogo contra o Cruzeiro. Deu algumas declarações um pouco otimistas depois da partida. Mas é um excelente goleiro. Seria titular em qualquer time do futebol brasileiro. Verdade. Até no próprio Corinthians não fosse o Cássio o titular. O problema é que o Corinthians se antecipou e disse que não vai renovar o contrato do Walter. O Walter pode procurar mercado, um goleiro que já passou de 30 anos de idade. Eu acho que foi uma grande besteira. O Walter é um goleiro a ser considerado, deveria permanecer no Corinthians. Há quem defenda até que ele encerre a carreira dentro do clube. É um excelente profissional, quando utilizado, cumpre aquilo que se espera dele e com louvor. Por isso, eu permaneceria com o Walter dentro do elenco do Corinthians. Ah, tem idade, tem que dar espaço para os mais jovens. Tudo isso é importante, mas o Walter, por tudo aquilo que fez, até por merecimento, deveria permanecer na equipe. Se o Walter resolve o problema da ausência do Cássio, lá atrás, na frente, o Corinthians realmente não consegue engrenar. Não faz gol em ninguém, tá difícil a coisa. O que aconteceu com o Gustavo? O Gustavo, que eu defendi a volta dele aqui, antes, até da temporada, quando estava no Fortaleza, fazia muitos gols, sofreu uma contusão, coincidência ou não, surgiram propostas para tirá-lo do Corinthians, e o Gustavo, honestamente, não está mais fazendo aquilo que dele se espera, que seriam os gols com a camisa do Corinthians. O Wagner Love vive uma ótima fase, é o titular absoluto, na minha opinião, é. Mas o Gustavo é estranho, deveria estar em melhor situação, não está correspondendo na equipe do Corinthians. Corinthians que terá o Santos no final de semana, e por falar em Santos, também acompanhei essa vingança do Santos para cima do Atlético Mineiro. O jogo foi na Vila Belmiro, o Santos foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e veio essa amarga vingança vencendo por 3-1 o Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Santos é o segundo colocado da competição. Cá entre nós, todo torcedor do Santos pode gritar na porta que é obrigação e tudo mais, Campeonato Brasileiro, mas o Santos ainda precisa de muitos ajustes. Jogou bem o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, mereceu o placar de 2-0. Na segunda etapa, o Atlético cresceu, engrossou o caldo, e o Sanches, o Pato Sanches, aquele uruguaio, deu uma sapatada numa falta que resolveu tudo. Foi um balde de água fria na reação do Atlético Mineiro. Foi uma vingança dolorosa para o Santos. O Santos precisa de um atacante. Coitado, o Uribe entrou em campo. O Uribe não convence ninguém. Posso até cometer o erro de uma avaliação muito criteriosa para cima do Uribe, mas pelo que eu vi dele, principalmente no Flamengo, não é a solução para o Santos. O Santos precisa de um atacante. O Sacha pode quebrar um galho? Pode, mas não é solução. O Santos precisa, senão não adianta gritar é obrigação, porque o Santos vai sempre bater na trave e o coitado do São Paulo vai sofrer muito com essa equipe do Santos ainda. É um time que tem algumas alternativas, gosto muito do meio-campo do Santos, gosto do jeito de trabalhar a bola, não sou muito fã de 3 zagueiros dando espaço para o adversário, mas o Santos pode fazer uma boa campanha. Será melhor se conseguir encontrar uma solução para o ataque. Se o Corinthians teve virtudes e defeitos, o Santos teve virtudes e defeitos na rodada do final de semana, meu amigo, o São Paulo foi de deixar careca de cabelo em pé, viu? Meu Deus do céu! O São Paulo enfrentou o Avaí, que é a pior equipe do Campeonato Brasileiro, em que pese eu gostar muito do Geninho, o time é muito fraco. E o São Paulo conseguiu não fazer nada. Absolutamente nada.
O São Paulo está chegando no momento em que alguma coisa precisa ser feita. O que fazer, Fábio Seródio? Lógico que não tenho bola de cristal para resolver os problemas do São Paulo, mas precisa dar uma sacudida, porque a coisa realmente está feia. O Cuca insiste demais com o Vitor Bueno. O Igor Gomes é um menino da base, não deve ter muito interesse de fazer ele jogar, mas ele jogando faz pelo menos a bola chegar no ataque. O time do São Paulo precisa de reforços urgentes, mas bota urgência nisso. E o São Paulo está ficando numa situação delicada. Se você for acompanhar, o pior desempenho é o do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não é a pior colocação, o pior desempenho. Tem matérias espalhadas pela internet. O São Paulo tem boa defesa, um péssimo ataque. Boa defesa porque o tal do Thiago Volpi fez alguns milagres nos últimos jogos. Alguma coisa precisa ser feita com urgência. A culpa é de de A, de B, de C, de D, não interessa. Precisa sacudir, porque a coisa tá feia. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sou contra o Raí como pessoa. Não sou contra o Raí como jogador. Achei ele fantástico, extraordinário, dentro da sua limitação, pelo tempo que jogou e pelo aquilo que conquistou, merece aplauso. Jogador que foi de seleção brasileira. Mas como dirigente ainda não vingou, querido. E eu, Fábio Seródio, se tivesse, por exemplo, um médico, e eu tivesse sofrendo uma doença, seja ela qual for, tivesse um exame importante para fazer numa determinada data e o meu médico fosse passear em Paris, eu trocava de médico. O São Paulo tinha um clássico contra o Corinthians, não interessa se já estava marcado, se não estava. O campeonato, a tabela a gente já sabe há 6 meses. O Raí foi fazer um evento lá na França, ver jogo de tênis, nada contra, só que não era o momento. Se o médico sabe que o doente está precisando de acompanhamento, a coisa não está boa, e ele prefere ir para outro lugar, ele não está dando a atenção necessária ao cliente. O mesmo caso acontece com o Raí como dirigente. Eu, Fábio Seródio, cansei de brigar com Roberto Rivelino, diretor de futebol do Corinthians, brigar em bom sentido, não quero mal de ninguém. O Rivelino era diretor de futebol do Corinthians, mas não ia em jogo. E eu falava para ele, Rivelino, me perdoa, mas tá errado, cara. Seu diretor de futebol, você tem que estar lá. Se pegar fogo, você é o primeiro a pegar o extintor de incêndio. É assim que funciona. Então, acho que a coisa precisa ser reavaliada. O São Paulo precisa tomar providências com o elenco, com o departamento de futebol, porque senão a coisa vai azedar e muito. Mas estamos aí num momento em que a Copa do Mundo de Futebol Feminino está a todo vapor. O Brasil estreou com vitória. A Cristiane do São Paulo fez 3 gols. Eu até imagino, será que ela resolve o problema do ataque do São Paulo? Quem sabe? Seria uma alternativa. E o Quartarolo adora futebol feminino. Viu o jogo da seleção brasileira e me avisou. Me chama para falar das meninas. Então tá bom. Quartarolo, o assunto é todo seu. Futebol feminino no Futebol em Rede, Quartarolo. Manda bala. Meninas agora estão com tudo. O campeonato, a Copa do Mundo Feminina, realmente chama a atenção. A Rede Globo botou seu principal narrador, o Galvão Bueno, para transmitir o jogo e já teve chiadeira da ditadura das redes sociais. Há um nicho que fica sempre cobrando alguma coisa. Por que não uma narradora feminina? E por que não um narrador masculino, como é o caso do Galvão Bueno, que é o melhor do país? Eu entendi que a Globo quis botar o seu principal narrador para mostrar a importância para ela também dessa competição. E dentro do campo, contra a Jamaica, o Brasil acabou vencendo. A Cristiane foi muito bem, é sempre artilheira, fez gols de tudo quanto foi jeito. Marta não pôde jogar. E o Oswaldo Alvarez, que vinha de 8 meses sem vencer, 8, 10 meses, né? E não vencia 9 jogos, 9 derrotas seguidas, de repente venceu na estreia do Mundial, o que é muito bom. Agora, quinta-feira, tem a Austrália pela frente. A Austrália perdeu na primeira rodada para a Itália por 2-1, por isso que nesse momento, por saldo de gols, o Brasil é líder do grupo C, mas o grande teste realmente é contra a Austrália na quinta-feira. Talvez com Marta em campo, aí o Brasil será muito mais forte e pode até sonhar. Falam, mas a hora que chegar, vamos ver, não ganha. Não interessa, tem que fazer uma boa competição em nome do bom futebol feminino do Brasil. Eu tenho dito. Ele fez assim, quase derrubou a câmera, mas faz parte. Futebol feminino, já com até sendo agraciado pelos principais locutores da Globo, é sempre importante, a gente está falando aqui também.
Mas a seleção brasileira esteve em campo no final de semana, deu uma chinelada na seleção de Honduras, 7-0. Ô, amigão, você que está acompanhando o programa, não fique muito empolgado, não. Era um treino com TV e público, não era um jogo amistoso, nada assim para levar muito em consideração. Treino com TV e público. Foi assim que eu encarei esse duelo fantástico entre Brasil e Honduras. Um jogo que despertou até pouco interesse de público no Rio Grande do Sul. O Brasil ganhou 7-0. Ah, que legal. Lembre que Honduras tem um jogador a menos desde o primeiro tempo, foi expulso o rapazinho lá. E o pior de tudo, o Brasil perdeu muitos gols. Parece que ninguém notou, foram 7 a favor. Então, pô, que interessa que o Felipe Coutinho chutou na trave? Que interessa que o tal do Neres lá, o jogador do Ajax e São Paulo, também perdeu gols feitos? Ah, pouco interessa, o Brasil goleou, tá tudo bem. Não é nada disso. O Brasil goleou. Não sou a favor dessa tese de que despertará confiança. Se assim, botava o Honduras para jogar com o São Paulo era campeão brasileiro. Não é bem assim a brincadeira. Eu só acho que foi um treino com TV e público e deve ser encarado desta forma. O nosso querido Tite, eu gosto demais dele, mas ele acabou o treinamento lá, o jogo amistoso, sei lá como queiram, e já avisou que Firmino e Neres serão titulares do Brasil na abertura da Copa América contra a Bolívia, jogo que vai ser realizado aqui no Morumbi. Mas, e o Gabriel Jesus? Quer dizer que no treino ele faz 2 gols, se movimenta, corre que nem um louco, tem uma média de meio gol por jogo na seleção brasileira e não adiantou nada? Tá vendo? Treino é treino, jogo é jogo. E o Quartarolo vai falar sobre Copa América que está se aproximando, Quartarolo. E vai ser aqui, hein? Aqui do lado. Quartarolo, manda bala. Copa América, você sabe, a gente já divulgou tanto, né? Começa na próxima sexta-feira, aí pertinho da UTV, no Morumbi, o primeiro jogo contra a Bolívia, o time do Tite em campo, o Roberto Firmino deve ser o titular, o Gabriel Jesus fica fora e realmente o David Neres deve ser o substituto do Neymar, foi muito bem, embora Honduras seja muito fraca. Mas por causa disso, o Campeonato Brasileiro teve os jogos antecipados da 9ª rodada, a última antes da Copa América, para o meio de semana. Botafogo e Grêmio, um jogo legal para se ver. O Botafogo está fazendo uma boa campanha e o Grêmio precisa se recuperar. Fortaleza e Cruzeiro, o Cruzeiro não vence há muito tempo e o Fortaleza precisa se virar porque está muito perto da zona do rebaixamento. Internacional e Bahia. O Bahia faz boa campanha, mas joga no Sul, sou mais o Inter. Santos e Corinthians, o clássico aqui da capital paulista. São Paulina, Arena do Corinthians em Itaquera de novo. Olha lá, é difícil ganhar do Corinthians, viu, São Paulino? Se vira aí. Ele que anda reclamando porque a torcida está pressionando. Precisa ganhar, foi eliminado de novo, né, São Paulino? CSA e Flamengo, acho que dá Flamengo. E na quinta-feira, Vasco e Ceará. O Vasco teve a primeira vitória com o Luxemburgo, a primeira do campeonato. Acho que dá para ganhar esse jogo também e embalar. Atlético Mineiro e São Paulo é um grande jogo em Belo Horizonte. O São Paulo vai pegar uma pedreira, é difícil ganhar e o Atlético vem de derrota. Palmeiras e Avaí deve dar Palmeiras, Chapecoense e Fluminense. É um jogo que tudo pode acontecer. E Goiás e Atlético Paranaense. Isso é o meio de semana, Seródio. Valeu, Quartarolo. Muito obrigado pela participação. A cadeira está vazia, né? Porque eu já expliquei para vocês, é quase como edição extraordinária hoje o programa, em função das obras que envolvem o Morumbi aqui para a abertura da Copa América. Por isso, Quartarolo entrou hoje gravado. Meio de semana, Campeonato Brasileiro, última rodada, os principais jogos. Quarta-feira tem Botafogo e Grêmio, para mim deve dar empate. Internacional e Bahia, que já foi um jogo de decisão de Copa do Campeonato Brasileiro, também está com cheiro de empate. Santos e Corinthians é o principal jogo da rodada nesse meio de semana. O jogo vai acontecer em Santos. Eu acho que aí o Santos tem um pequeno favoritismo. Quinta-feira tem Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro é favorito, deve vencer a partida. E na quinta-feira o líder Palmeiras pega o Avaí. Pelo que eu vi do Avaí, meu amigo, eu vou assistir o jogo com a calculadora na mão. Vai ser mais interessante do que o jogo treino da seleção brasileira contra Honduras. A obrigação do Palmeiras é nocautear o adversário, porque realmente o Avaí é muito fraco e o Palmeiras em uma situação muito boa. O Vander Luiz ensaiou a manhã inteira que ele quer falar também de Copa América. Eu, lógico, vou chamar a participação especial do nosso
querido Vander Luiz para falar sobre Copa América. Fala, Vander! Quartarolo, Fábio Seródio, vai começar a Copa América e agora é para valer, né? Porque esse amistoso que a gente teve contra o Catar, esse amistoso que a gente teve contra o Honduras, isso é jogo treino, né? Então é o seguinte, olha, o Brasil jogou bem, o Brasil goleou Honduras, quer dizer, é o seguinte, é brigar com bêbado, aquela história, se você joga contra Honduras, ganha por 1-0, jogou mal, quer dizer, então ganha de 7, também não muda muita coisa não, mas claro, é sempre bom colocar a bola na rede, sempre dá uma esperança tal, mas agora é para valer. Então, nesta Copa América que começa nesta sexta-feira, o Brasil jogando contra a Bolívia, é que vai ser decisiva para o Tite. Tem gente que defende o seguinte, olha, o Tite tem um aproveitamento maravilhoso, é que ele perdeu para a Bélgica, foi eliminado. Mas veja bem, o Brasil foi mal na Copa do Mundo, não jogou bem. O Tite não tem demonstrado tanta eficiência nos últimos jogos, então é decisivo para o Tite essa Copa América. Entendo que se ele não for bem, ele vai sambar. Agora, também seria uma competição decisiva para o Neymar. Não que se ele não fosse bem, se o Brasil não fosse campeão com o Neymar, ele não seria mais convocado. Claro que não, mas seria uma chance do Neymar se aproximar do torcedor. Mas só que aconteceu tudo errado para o Neymar, né? E a saída do Neymar da seleção brasileira por essa contusão, acho que até deixou a seleção brasileira mais leve, até aproximou mais o torcedor. Vejam só como é que está o relacionamento do Neymar com o torcedor, provando que o Neymar realmente tem que dar uma grande mexida na sua carreira, né? Dentro e fora de campo. Agora vamos para a Copa América, agora é para valer, o futuro do Tite está em jogo. Um abraço para você, Quartarolo Seródio. Obrigado, Vander. Nossa, o Vander Luiz é um verdadeiro camaleão, né? Uma semana o cabelo dele tá branco, na outra semana não tá. Não sei o que ele faz algum milagre. Vamos encerrando o nosso programa, lembrando para você, quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo. Do outro lado, Palmeiras e Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E olha, teremos já nesta semana novidades no nosso programa, pode se preparar, e essa semana os caras estarão no ar de novo. E o convidado eu vou contar só para você. José Cândido Souto Maior. Assistam, vocês vão ver os detalhes. Procurem mais detalhes no nosso site www.futebolemrede.com.br e faça como toda essa gente. Vem pra rede você também. Um grande abraço, obrigado ao nosso Sérgio Oliveira, que é o nosso produtor especial do programa de hoje. Um abraço para vocês também e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau! Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.